Ruth capítulo 3. Esse é o terceiro episódio da nossa série de mensagens, o Deus que redime histórias. E a cada semana nós estamos expondo um capítulo desse livro, e hoje nós chegamos ao capítulo de número 3. O livro de Ruth, ele está no início do Antigo Testamento, logo após do livro de Juízes e antes do livro de 1 Samuel, tá bom? A palavra do Senhor também estará projetada aqui na frente para os irmãos, mas é de extrema importância que você mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra de Deus. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga misericórdia. Ou me espera um pouquinho. Ruth capítulo 3, palavra do Senhor, alimento para nossa alma, vai dizer as seguintes palavras. Certo dia, Noemi, a sogra de Ruth, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lugar seguro para o seu bem. Boaz, senhor das servas com as quais você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele limpará a cevada na eira. Lave-se, perfume, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Não deixa, porém, que ele perceba que você está ali até que ele tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitará. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Ruth respondeu: farei tudo o que me disseres. Então ela desceu à eira e fez tudo o que a sogra lhe havia recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou. Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estenda a tua capa sobre a tua serva, pois tu és o meu resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos homens mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei tudo o que você me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher de valor, ou em outras versões, mulher virtuosa. Verso 12. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu a resgatarei. Deite-se aqui até que amanheça. Ela ficou deitada aos pés dele até o amanhecer, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e ele despojou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito. E acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Até aqui, palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos que abençoe esse tempo de estudo bíblico e de proclamação da tua palavra, Pai. Nós pedimos que o teu Santo Espírito, que inspirou essas palavras há milhares de anos, fale aos nossos corações nessa manhã. Nós somos gratos porque a tua palavra é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender e para nos capacitar para toda boa obra. Faz isso em nós hoje, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos? O pessoal da recepção hoje está chique. Colocaram aqui para mim água com gás. Vai vendo. Faltou limãozinho espremido, hein? Brincadeira. Você concorda comigo que descanso e proteção estão entre as necessidades mais básicas da nossa vida? Chega o mês de julho e uma certeza toma conta do nosso coração, toma conta de muita gente. Qual que é a certeza? Eu preciso de férias, eu preciso de descanso.
O ano avança com os seus compromissos, com as suas dificuldades, com o seu ritmo acelerado, e a sensação que fica é sempre a mesma: eu estou cansado. E é por isso, meus irmãos, que nós buscamos descansos de diversas maneiras. Em um sábado de sono, em um passeio no parque, em uma viagem com amigos e familiares. Ou seja, o descanso é uma das grandes necessidades da minha e da sua vida. E ao lado dele existe uma outra grande necessidade: a proteção. Basta você observar o início de um novo ano. O povo brasileiro, marcado por muitas superstições, corre todo tipo de prática na esperança de encontrar proteção para o futuro. Isso é muito comum entre os mais experientes. Meu avô fazia isso antes de conhecer o Senhor. Alguns carregavam uma moeda ou uma folha de louro dentro da carteira na esperança de encontrar proteção e prosperidade para o futuro. Outros pulavam 7 ondas na virada do ano, se vestiam de branco e batiam na madeira para afastar o azar. Credo, em nome de Jesus. Isso revela algo importante. Todos nós sabemos que nós precisamos de proteção. Isso é ainda mais acentuado para aqueles que são pais irresponsáveis. Um dos nossos maiores desejos que nós temos pelos nossos filhos, tenho certeza que um dos maiores desejos da Mila e do João é que o seu filho Francisco encontre um lugar seguro, esteja protegido e encontre um bom caminho nessa trilhagem que nós chamamos de vida. No fundo, meus irmãos, todos nós desejamos a mesma coisa: descanso e proteção. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe disso. E hoje nós falaremos sobre descanso e proteção. Mas não apenas sobre o descanso físico dos nossos afazeres, ou o descanso da nossa agenda sobrecarregada, não apenas sobre a preocupação e os perigos que nós encontramos nessa vida. O descanso e a proteção que esse texto nos apresentam vão muito além disso. A Bíblia, a palavra do Senhor, apresenta a nós uma necessidade muito mais profunda que eu e você nós temos. Nós precisamos de descanso para a alma. Nós precisamos descansar em Cristo. Nós precisamos viver debaixo da proteção do nosso resgatador, do nosso remidor. Amém? Concordam com isso? E nesse capítulo, ao acompanharmos a história de Ruth, Noemi e Boaz, a gente vai aprender uma verdade muito central. Leia comigo aqui na frente. Nós precisamos e Cristo, nosso verdadeiro resgatador, é quem nos oferece ambas as coisas, plena, perfeita e eterna. Amém? Essa é a verdade que nós vamos aprender nesta manhã. Permita-me refrescar a sua memória sobre aquilo que nós temos conversado até o dia de hoje. Até aqui, nós temos acompanhado a história de 2 viúvas que retornam de Moabe para Belém. Uma delas é Noemi, você sabe. Anos antes ela havia deixado Israel e agora ela volta para Belém. Quando ela deixa Israel, ela vai para Moabe com Elimeleque para fugir da fome que atingia Belém. Em Moabe, a sua família foi marcada por uma tragédia. Elimeleque, o seu marido, morreu e também os seus 2 filhos. E agora água normal também. Obrigado. O que começou como uma tentativa de preservar a vida se transforma em um sofrimento profundo. A outra viúva da história é Ruth. Embora moabita de nascimento, ela abandonou os deuses da sua terra e agora pertence ao Senhor Jesus, o Deus de Israel. Meus irmãos, nós estamos falando de uma sociedade muito diferente da nossa. Hoje, a mulher ela possui inúmeras possibilidades de sustento, de trabalho, de perspectiva de futuro, de sonhos, mas naquele tempo as opções eram extremamente limitadas. Então, quando Ruth e Noemi elas chegam a Belém, elas estão sozinhas. Ou seja, elas não têm ninguém para sustentá-las. E é por isso que Ruth vai ao campo para recolher as espigas deixadas pelos ceifeiros para trás. E ela faz isso para buscar o sustento diário para ela e para sua sogra. Não se tratava de um trabalho formal, como nós entendemos trabalho nos dias de hoje, mas de uma provisão criada pelo próprio Deus para que os mais vulneráveis, para que os necessitados não fossem abandonados à própria sorte. Nós vimos isso na semana passada. E além disso, Ruth era viúva. No contexto da antiga aliança, viuvez significava você perder a proteção, a provisão, a segurança que normalmente eram encontradas nessa estrutura familiar. E como se isso não bastasse, Ruth também era estrangeira. Naturalmente, ela enfrentaria preconceito.
desconfiança e até mesmo exclusão. E tudo isso acontecia durante o período dos juízes, um período descrito pelas Escrituras como uma das fases mais sombrias do Antigo Testamento, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Ou seja, meus irmãos, um tempo de instabilidade moral, espiritual e social. E é por isso que Ruth não precisava apenas de alimento. Ruth precisava de um lugar seguro. Ruth precisava de alguém que cuidasse dela. Precisava de proteção e de descanso. É exatamente isso e essa necessidade que Noemi expressa no capítulo 3, verso 1. Certo dia, Noemi, a sogra de Ruth, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lugar seguro, um lar seguro para o seu bem. Se você está com uma Bíblia de estudo, muito possivelmente você vai encontrar uma nota de rodapé indicando aqui que a palavra traduzida por lar pode ser entendida por muitos de nós como um lugar de repouso, um lugar de descanso. Em outras palavras, o que Noemi está pensando para Ruth é alguém que assuma a responsabilidade de prover a ela, de cuidar dela. No sermão da semana passada, nós vimos que Deus já havia começado a responder essa necessidade de Ruth. Em sua providência, os irmãos lembram, Deus, o Senhor, conduziu Ruth aos campos de um homem piedoso chamado Boaz. Ali ela encontra alimento, proteção e acolhimento, mas Noemi percebe ali uma necessidade ainda maior. Boaz não era apenas um homem de bom caráter, não era apenas um homem rico, não. Pela lei de Israel, ele poderia exercer o real papel de resgatador daquela família. Além disso, Ruth agora pertence ao povo de Deus. Pela fé, Ruth passou a fazer parte do povo da aliança. Não havia, portanto, nenhum impedimento para que Boaz se casasse com ela. E é por isso que Noemi decide elaborar um plano. A partir do verso 2, você vê esse plano comigo. À primeira vista, parece para nós um plano estranho, não é? Um plano até mesmo sorrateiro. A estratégia é a seguinte: Ruth, nós estamos no período de colheita. Boaz, sendo proprietário de muitas terras, é comum que ele permaneça essa noite na eira, especialmente na fase final da colheita. Eira, meus irmãos, era o local onde os grãos eram debulhados, peneirados e armazenados após a colheita. Então, os grãos estavam reunidos e eles precisavam ser protegidos. Protegidos de animais, protegidos de ladrões. E além disso, esse era um momento de alegria, esse era um momento de confraternização. Afinal, o trabalho penoso, o trabalho pesado estava chegando ao fim. Parênteses. E você achando que happy hour é a invenção dos nossos dias. Noemi conhecia muito bem aquela dinâmica. E por isso diz a Ruth: esta noite, minha filha, certamente Boaz estará limpando a cevada na eira. E ela lhe dá algumas instruções. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa. Você pode imaginar aí um banho de Mary Kay. Esse detalhe é muito importante, meus irmãos. Brincadeiras à parte, né? Essa preparação não era apenas um convite à sedução. Não. Essa preparação estava indicando que o tempo de luto havia chegado ao fim. Em outras palavras, Noemi está dizendo: Ruth, chegou a hora de você buscar descanso. Chegou a hora de você constituir um lar, família. Vai viver, minha filha. E nesse ponto, meus irmãos, o texto levanta para nós indiretamente uma pergunta intrigante. Será que Noemi está agindo com sabedoria, aproveitando essa oportunidade que Deus colocou diante dela? Ou será que, assim como Elimeleque, no início do capítulo 1, ela está tentando dar uma ajudinha na providência do nosso Deus? Quais das duas opções? O narrador não nos responde. O texto deixa essa tensão em aberto. E essa tensão faz parte da beleza do texto e da beleza da narrativa. Mas dependendo da forma como nós lemos as atitudes de Noemi, nós podemos enxergar tanto prudência como precipitação. O plano então é simples. Depois que Boaz terminasse de comer, beber e fosse dormir, Ruth, você precisa se aproximar dele em silêncio, descobrir os pés dele e então se deitar. Qual que era o significado de descobrir os pés? Descobrir não, né? Descobrir. Por que fazer isso? Tenho certeza que você experimentou isso nessa semana fria. Basta os pés ficarem descobertos para quê? Para acordar.
E se você é casado com uma mulher como eu, que parece que tem um frigobar no pé dela, era justamente essa ideia de Noemi. Eu posso falar que ela está lá fora, né? Contudo, irmãos, há um detalhe literário que não pode passar desapercebido da nossa leitura no primeiro momento. Imagine comigo um israelita lendo essa história pela primeira vez. O cenário aqui está carregado de tensão. É noite, há uma eira, o homem comeu, o homem bebeu, uma mulher se aproxima dele enquanto ele dorme, e essa mulher é uma mulher moabita. Imediatamente, uma outra história viria à mente daquele leitor. Gênesis 19, quando as filhas de Ló esperam o pai dormir após beber vinho, para então assim deitar com ele. O narrador, meus irmãos, parece construir a cena justamente para despertar a memória do seu leitor a isso. O leitor poderia pensar: eita, será que a história vai se repetir? Segundo episódio da segunda temporada. Será que mais uma vez uma moabita vai estar ligada a um episódio de imoralidade? A um episódio de vergonha? Será? Mas é exatamente aqui que o livro de Ruth nos surpreende mais uma vez. Desta vez, meus irmãos, pela graça de Deus, a descendente de Moabe não vai repetir o pecado dos seus antepassados. Diferentemente de Gênesis 19, o que parecia caminhar para uma vergonha se transformará em um testemunho de santidade e de redenção. Perceba, meus irmãos, como a própria narrativa desmonta a ideia de que alguém está condenado a repetir os pecados dos seus antepassados. Está desmontando isso. Porque Ruth não reproduz a história de Moabe. Ruth escreve uma nova história pela graça de Deus. Ela não é definida pela sua origem, ela é definida pela graça de Deus operante, redentiva. Meus irmãos, Ruth, de maneira muito categórica, está dando um chute na lua na ideia da maldição hereditária. Maldição hereditária às vezes estão presentes em alguns contextos evangélicos. Em termos gerais, essa ideia ensina o quê? Enquanto eu não quebrar a maldição dos meus antepassados, eu nunca vou viver o quê? Plenamente. Eu nunca vou ser feliz. E a ideia é a seguinte: meu pai era alcoólatra, qualquer conta. Eu também vou ser alcoólatra. Todo mundo da minha família divorciou. Lascou para mim. Na minha família, todos pararam durante a caminhada e ninguém consegue seguir a Jesus. Ninguém permaneceu firme. Já era para mim. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, lascou. A minha família sempre foi marcada, não tem jeito. Ruth responde: tem jeito sim. Tem jeito. Se alguém pudesse alegar uma herança espiritual marcada pela idolatria, marcada pela devassidão, esse alguém, meus irmãos, era Ruth. E no entanto, quando ela se volta para o Senhor, ela não é definida pelo passado da história da sua família. Não. Ela é recebida pela graça de Deus. Ela se torna parte do povo de Deus. E ela passa a ser conhecida por uma mulher do quê? De valor. Uma mulher virtuosa. Então, meus irmãos, que você compreenda, em nome de Jesus, o Evangelho não perpetua uma herança de condenação. O Evangelho inaugura uma nova criação. Em Cristo, meus irmãos, a nossa identidade não é determinada pelos nossos antepassados. Em Cristo, a nossa identidade é determinada pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Agora imagine comigo o nervosismo de Ruth. Se coloque no lugar daquela mulher. Porque na prática, o que Ruth está fazendo é indo pedir Boaz em casamento. E hoje em dia essa ideia já parece um tanto incomum para nós. Uma mulher pedir um homem em casamento. E juro a você, esse comentário não tem machismo, tá? Mas é incomum, não é normal, não é natural. Mas agora imagine naquele contexto. Ela é uma mulher tornando a iniciativa de um homem. Ela é jovem enquanto Boaz é mais velho. Ela é pobre enquanto Boaz, bonado, cheio da grana. Ela é uma estrangeira, uma moabita, enquanto Boaz é um israelita respeitado na praça. Humanamente falando, Ruth tinha todos os motivos para estar apreensiva. E a partir do verso 6 nós vemos a ação dessa mulher piedosa. E Ruth faz exatamente o que Noemi pediu. Mas perceba comigo que tem aqui uma pequena diferença. E essa diferença é muito significativa. Porque Noemi havia orientado para ela: Ruth, ele lhe dirá o que você deve fazer. Ou seja, deixa que Boaz conduza a situação. Você não faz nada, fica lá passiva. Ele vai conduzir.
Mas Ruth faz diferente. Assim que Boaz acorda e pergunta quem está ali, ela imediatamente explica o motivo da sua presença. Sem rodeios, sem palavras ambíguas. Ela não está procurando uma noite de fogo, de paixão. Ela está propondo casamento. E assim que Boaz pergunta quem está ali, ela responde no verso 9: sou eu, a tua serva. Estenda sobre mim a tua capa, pois tu és resgatador. Desde o início, meus irmãos, Ruth deixa claro o que ela deseja. A expressão estende a tua capa sobre mim é uma linguagem usada para proteção, para acolhimento, para compromisso matrimonial. Literalmente a ideia é esta: estenda a tua asa sobre mim. Isso te lembra alguma coisa? Isso nos faz lembrar imediatamente o capítulo anterior, quando Boaz elogia Ruth lhe dizendo: o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente abençoada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cuja as asas você veio buscar o quê? Refúgio. Agora é Ruth quem toma essa mesma imagem. É como se ela dissesse a Boaz: Boaz, você me elogiou porque eu busquei refúgio debaixo das asas do Senhor. Agora eu peço que você, como resgatador, estenda as suas asas sobre mim. Eu quero que você, Boaz, seja usado por Deus como instrumento da sua proteção na minha própria vida. Meus irmãos, quanta beleza existe aqui. Ruth não está substituindo a proteção de Deus pela proteção de Boaz, mas ela está entendendo que Deus age por meio de Boaz. E a resposta de Boaz é imediata. Ele não enxerga oportunismo, ele não enxerga sedução, malícia, ele enxerga caráter. E é por isso que ele declara: todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa, sabem que você é uma mulher de valor. Permita-me, meu irmão e minha irmã, fazer uma aplicação e um alerta importante a você. Existe, infelizmente, uma ideia que às vezes circula dentro da própria igreja, e a ideia e a suposição é a seguinte: quando um crente chega a certa idade sem se casar, é porque há alguma coisa errada com ele. Como se o solteiro e a solteira fosse um problema a ser resolvido. E a gente pensa: e deve ter alguma coisa de errado com aquele irmão. E minha irmã, tem alguma coisa de errado com a tua vida. E sem perceber, meus irmãos, ao invés de sermos instrumentos da graça, nós nos tornamos instrumentos de ansiedade. Ao invés de encorajarmos, a gente pressiona. Ao invés de aliviarmos os fardos, nós colocamos sobre os nossos irmãos um peso que Deus nunca colocou. Observe Boaz. Justamente o homem mais piedoso apresentado nessa narrativa é um homem solteiro. O texto simplesmente não diz o porquê, nós não sabemos. Talvez ele ainda não estivesse encontrado uma mulher piedosa, talvez ele tenha preferido permanecer solteiro do que a unir a sua vida a alguém que o afastasse do Senhor, como diz aquele ditado: antes sozinho do que mal acompanhado. E nesse caso, meus irmãos, esse ditado expressa uma verdade que nós encontramos repetidas vezes nas Escrituras. É melhor esperar no Senhor do que fazer alianças que comprometam a sua fidelidade ao Senhor. O casamento, quando vivido segundo o Evangelho, é uma grande bênção. Mas o casamento nunca foi e nunca será o alvo final da vida cristã. A verdadeira bem-aventurança, meus irmãos, não está em você encontrar um cônjuge. A verdadeira bem-aventurança está em você pertencer ao Senhor. Por isso, o chamado da igreja não é formar casais. O chamado da igreja é formar discípulos. Porque discípulos podem glorificar a Deus sendo casados ou solteiros. Mas ninguém pode glorificar a Deus vivendo longe de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Há uma outra questão importante. É verdade que grandes diferenças de idade em um casamento podem, em alguns casos, trazer dificuldade e até mesmo revelar algumas motivações erradas. Mas esse não é um princípio absoluto. Esse texto, ninguém está condenando a diferença de idade. Pelo contrário, a própria narrativa apresenta essa união de maneira honrosa. Ruth poderia ter buscado um homem mais jovem, como o próprio Boaz fala para ela. Mas ela escolhe um homem maduro, um homem piedoso, um homem capaz de exercer o papel de protetor e resgatador. Em outras palavras, ela valoriza muito mais do que caráter, do que idade. Minha irmã, muito melhor um homem experiente que reflita o cuidado de Cristo pela sua igreja do que um homem jovem sem o temor do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para uma expressão que Boaz utiliza a Ruth no final do verso 11. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher o quê? De valor.
Em outras versões, uma mulher virtuosa. O que te lembra essa expressão, hein? O que é que te lembra? Provérbios 31. O capítulo descreve para nós a mulher virtuosa. E ele começa com uma pergunta, não é mesmo? Mulher virtuosa, quem achará? Talvez você nunca tenha percebido isso. Na organização da nossa Bíblia, o livro de Ruth está entre o livro de Juízes e 1 Samuel. Mas em algumas traduções e tradições da Bíblia hebraica, Ruth aparece logo após do livro de Provérbios. Você consegue perceber a beleza dessa sequência? Provérbios termina perguntando, mulher virtuosa, quem achará? E logo em seguida o leitor encontra a resposta. Ruth, está aí a mulher virtuosa. E essa mulher não nasceu em Israel. Essa mulher não cresceu ouvindo a lei de Moisés. Essa mulher não foi criada em um lar que temia ao Senhor. Esta mulher era uma moabita, uma mulher que passou boa parte da sua vida longe do Senhor. E ainda assim a Bíblia a apresenta como um exemplo de uma mulher virtuosa. Isso precisa te encorajar profundamente, meu irmão. Talvez você tenha vivido uma vida moabita, por assim dizer. Talvez você tenha experimentado muitos anos longe do Senhor. Talvez você tenha experimentado o pecado, a rebeldia e os caminhos do mundo antes de você conhecer a Cristo. E por causa disso você vive numa crise. Se eu tivesse conhecido o Senhor desde criança, então hoje eu seria um cristão melhor. É verdade, meu irmão, que conhecer Cristo cedo nos livra de muitas dores e de muitas consequências do pecado. Mas não se esqueça, o Senhor chamou você no tempo certo, tempo esse que Ele determinou em sua providência e em sua soberana. E isso significa que você pode sim, hoje, ser um homem e uma mulher de valor, ainda que a sua conversão tenha acontecido na vida adulta. Por quê? Porque a graça que salvou Ruth é a mesma graça que nos salva. O Deus que transformou uma moabita em uma mulher piedosa e uma mulher virtuosa é o mesmo Deus, meus irmãos, que continua transformando pecadores em homens e mulheres santos. Essa história, queridos, não é apenas a história de duas viúvas desamparadas em Israel. Essa história é a história de todo o povo de Deus. Isso inclui eu e você. Ao longo das Escrituras, o povo de Deus é apresentado como um povo peregrino, um povo que vive em busca do seu descanso prometido por Deus. Esse é um tema recorrente das Escrituras. Mas nós, meus irmãos, não precisamos apenas de descanso, nós também precisamos de proteção. Nós precisamos ser protegidos desse mundo, do diabo, da nossa própria carne caída, que diariamente nos inclina ao pecado. E acima de tudo, irmãos, nós precisamos ser protegidos da ira do Deus vivo, que vem sobre todo o pecado e toda a injustiça. E é justamente aqui que a história de Ruth revela para mim e para você um contraste importante. Porque Noemi orienta a Ruth: lave-se, perfume, vista suas melhores roupas, na tentativa de você impressionar Boaz. E de certa forma, Ruth poderia procurar apresentar-se de maneira perfeita para o seu resgatador. Mas nenhum de nós pode fazer o mesmo diante de Deus. Não importa o quanto de perfume você use. Não importa a roupa que você vista. Não existe aparência capaz de enganar o Senhor. Ele vê as nossas obras. E acima de tudo, Ele vê o nosso coração. E ninguém consegue impressionar a Deus pelas suas próprias obras. É exatamente isso que Romanos 3 nos ensina. Por natureza, todos nós somos pecadores, somos rebeldes. Nós corremos para longe de Deus e não para perto dEle. Todos nós nascemos odiando a Deus. E se hoje nós o amamos, meus irmãos, é apenas por graça, é apenas por milagre. É somente quando o próprio Deus nos chama que nós passamos a desejá-lo, a conhecê-lo. Por isso a pergunta que eu faço a você nesta manhã: como você se enxerga diante de Deus? Como alguém que Deus faz muito bem em amar? Afinal, você é uma boa pessoa? Afinal, se você não estiver no céu, o céu não vai ser a mesma coisa, né? Ou você se reconhece como alguém que não tinha nada para oferecer a Cristo? Você reconhece que se não fosse pela graça, você estaria completamente perdido? Esta é a pergunta que eu faço a você nesta manhã. Humanamente falando, talvez você tenha uma condição muito superior à de Ruth.
Mas se você estiver fora de Jesus Cristo, fora do abrigo das suas asas, a sua situação é infinitamente mais grave. A boa notícia do Evangelho, meus irmãos, é que em Cristo há descanso para a nossa alma e proteção para a nossa vida. A minha oração é que ainda hoje você encontre abrigo debaixo das asas do nosso resgatador. Amém? A segunda verdade que nós encontramos nesse texto é que nós precisamos investigar aquele que de fato é capaz de nos oferecer descanso e proteção. Veja comigo, observe Boaz. Boaz, ele é o senhor dos campos. E Boaz, a esta altura do campeonato, ele poderia simplesmente ter permanecido em casa enquanto os seus subordinados, os seus servos, trabalhavam. Mas não, ele está ali. Boaz está trabalhando junto, a colheita está chegando ao fim, é um tempo de alegria, um tempo de gratidão pela provisão de Deus. E depois de um dia de trabalho intenso, Boaz come, bebe e se alegra e vai descansar. Ele deita e descansa, coloca a tua cabeça no travesseiro com essa tranquilidade de alguém que trabalhou honestamente. E no meio daquela noite, no meio da madrugada, ele desperta assustado. Ao olhar para os seus pés, Boaz percebe ali uma mulher deitada. E aí ele pergunta, quem é você? E Ruth responde, sou Ruth, tua serva, estenda a tua capa sobre mim, pois tu és resgatador. Meus irmãos, a palavra resgatador, ela é fundamental para que a gente venha compreender não somente o capítulo 3, mas todo o livro de Ruth. No hebraico, Goel. Em Levítico 25 nós encontramos essa figura. Quando uma família ficava pobre e ela perdia os seus bens, as suas terras, por alguma razão, ou não conseguia mais preservar a sua herança, um parente próximo ele poderia agir como resgatador. E o que é que essa pessoa fazia? Ela pagava o preço necessário para restaurar aquilo que havia sido perdido e devolver a herança à família. Isso era uma forma de provisão da própria lei do Senhor. E muitos estudiosos entendem que a figura do resgatador ela está ligada a uma outra lei do Antigo Testamento, ao liverato. Segundo essa lei, quando um homem morria sem deixar filhos, um parente próximo poderia casar-se com a viúva para preservar o nome da família e manter a sua herança em Israel. Em outras palavras, quando Ruth diz para Boaz, tu és resgatador, ela está dizendo, Boaz, você está numa posição de exercer esse papel em favor da minha família. Então, ao casar-se com Ruth, Boaz não estava apenas acolhendo uma viúva, uma estrangeira. Ele estava resgatando uma família. Mas, meus irmãos, não é qualquer pessoa que poderia exercer essa função. O resgatador, ele deveria possuir 3 requisitos. Veja comigo. Primeiro, ele precisava ser um parente próximo, precisava ter condições de pagar o preço e precisava ter a disposição de fazer. E Boaz reúne esse tríplice fundamento, essa tríplice característica. E eu não quero, meu irmão, que de maneira alguma você diminua a piedade desse homem. Boaz é um homem gracioso, um homem piedoso. E aqui, Boaz está enfrentando uma tentação que sem dúvida foi real. Não minimize essa cena. Meus irmãos, é noite, não tem ninguém perto. O seu coração está alegre de vinho e tem uma mulher deitada sobre os seus pés propondo o casamento. O que é que Boaz faz? Boaz transforma uma situação potencialmente perigosa em uma oportunidade de honrar a Deus e dignificar a vida de Ruth. Meus irmãos, aqui existe uma aplicação muito importante e ela vale para toda parte da nossa vida. Muitas vezes, quando nós pensamos em casamento, nós criamos exigências que o próprio Deus nunca criou. As Escrituras ordenam para nós que o cristão se case somente no Senhor. Em outras palavras, isso significa que o cristão deve se casar com alguém que pertence verdadeiramente a Cristo. A Bíblia não diz que essa pessoa precisa ter sido convertida desde a infância. Não diz que ela precisa ter passado a vida inteira dentro da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço homens e mulheres que perderam oportunidades de se casar com excelentes servos e servas do Senhor, simplesmente porque não conseguiam lidar com o passado dessas pessoas. Olhe para Boaz, ele não pensa dessa maneira. Boaz está disposto a se casar com uma mulher que veio de um contexto pagão. Ele está disposto a se casar com uma mulher que passou boa parte da sua vida adorando os falsos deuses. Uma história marcada pelo pecado, pela vergonha.
Boaz entende que a graça de Deus é capaz de transformar a vida de uma pessoa. E séculos depois, o apóstolo Paulo expressaria essa verdade de uma maneira muito mais profunda. Assim, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova? As coisas antigas? Eis que tudo se fez? Você crê nisso? Eu espero que sim. Porque essa verdade não vale apenas para você. Ela também vale para o irmão e para a irmã que está do seu lado, que Deus salvou. Se alguém está em Cristo, o seu passado não define a sua identidade. Em Cristo tudo se fez novo. Por isso, meu irmão e minha irmã, tome cuidado. Meu irmão, não deixe uma Ruth passar pela sua vida, porque você não consegue lidar com o passado dela. Minha irmã, o mesmo vale para você. Não rejeite um homem piedoso, só porque Deus alcançou esse homem depois de muitos anos dele vivendo longe do Senhor. Não coloquemos barreira onde o Senhor não colocou, meus irmãos. Boaz deseja se casar. E ele se alegra com essa possibilidade. Mas na lei tem um parente que é mais próximo. Curiosamente, o narrador não nos informa o nome desse homem. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Ruth quem era. Apenas nos diz que havia um resgatador com prioridade. E Boaz poderia simplesmente ignorar isso. Até parece, vamos logo, vamos juntar aqui as tolas, mala e cuia, vamos embora. Mas ele não faz isso. Em outras palavras, ele está dizendo: Ruth, eu farei o que for possível, o que tiver ao meu alcance, mas nunca, Ruth, nunca eu vou violar a lei do Senhor para satisfazer os meus desejos. Mais uma vez, nós vemos a piedade desse homem. O seu desejo de casar com Ruth nunca foi maior do que o seu compromisso com a palavra de Deus. Meus irmãos, Boaz continua cuidando de Ruth e Noemi. Prova disso é no verso 15, que ele entrega mais cevada para que elas tenham sustento. E nesse gesto ele está dizendo: Ruth, Noemi, enquanto essa situação não se resolve, eu vou continuar cuidando de vocês. Alguns comentaristas bíblicos sugerem que as 6 medidas de cevadas entregues por Noemi, entregues por Boaz a Noemi e Ruth, elas possuem um significado simbólico. Você sabe que o número 7 na Bíblia, ele frequentemente está ligado a 2 coisas. O que é? Perfeição, plenitude e também o que? Descanso. Ou seja, Boaz entrega 6 medidas. É como se ele estivesse dizendo: ainda há trabalho a ser feito, mas o descanso está próximo. Ele vai chegar. Independentemente de aceitarmos ou não esse simbolismo, a atitude de Boaz revela para nós um homem que assume a responsabilidade. Um homem que compreende a verdade que amar uma mulher significa protegê-la. E não explorar a sua vulnerabilidade. Significa preservar a sua honra. E não colocar a sua reputação em risco. Vocês se lembram dos 3 requisitos para alguém ser um verdadeiro resgatador? Ser parente próximo, ter condição e disposição. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que cumpre fielmente esses 3 requisitos? Sim. O seu nome é Jesus. Ele se tornou um de nós. Ele estava disposto a nos resgatar. Ele era plenamente capaz de realizar o resgate. O único homem, irmãos, que viveu sem pecado. O único plenamente qualificado para pagar o preço da nossa redenção. Ele é o nosso verdadeiro Goel. Ele é o nosso verdadeiro resgatador. Irmãos, a igreja é formada por pessoas vindo de todas as tribos, povos e raças. Gente que viveu na idolatria, na rebeldia. Gente que viveu na devassidão. Mas, sobretudo, de gente que foi alcançada pela graça do verdadeiro Goel. É nele, meus irmãos, que nós encontramos descanso. Veja como o capítulo termina. Ruth diz a Noemi: espere, minha filha, até saber como tudo vai se resolver. Aquele homem não vai descansar enquanto não resolver a situação ainda hoje. Meus irmãos, que declaração maravilhosa. Noemi tinha absoluta certeza de que Boaz não descansaria enquanto aquela situação não se resolvesse. Noemi sabe que a situação não está mais nas mãos dela. Não adianta querer forçar a mãozinha do Senhor, a providência. A situação está nas mãos do resgatador. E esse resgatador não vai descansar enquanto não cumprir aquilo que ele se propôs a fazer. Meus irmãos, a boa notícia para nós nessa manhã é que nós temos uma certeza ainda maior. O nosso grande Boaz jamais vai abandonar a obra que ele começou.
Ele vai terminar perfeitamente a nossa redenção. Aquele que começou a boa obra em vós vai completar no dia de Cristo. Essa é a segurança do povo de Deus, meus irmãos. O nosso resgatador não vai descansar até concluir a boa obra que começou em nós. Mas resta uma pergunta a você fazer ao seu coração. Você está debaixo dessas asas amorosas? Você encontrou abrigo em Cristo? Ou você continua caminhando sozinho, sem descanso e sem proteção? A promessa do descanso, a promessa da proteção, pertence àqueles que estão unidos ao verdadeiro resgatador. Um dia, meus irmãos, um dia, a obra da redenção será plenamente consumada. Tudo aquilo que o Deus Trino planejou desde a eternidade e realizou em Cristo Jesus será levado à sua perfeição. O pecado vai desaparecer, a morte não vai mais existir. E nós vamos viver para sempre em perfeita paz, descanso e proteção na presença do nosso Cristo. É assim, queridos, que o capítulo termina, cheio de esperança, cheio de expectativa. Noemi começa dizendo, verso 1, Ruth, eu vou buscar descanso. No verso 18 ela diz, aquele homem não vai descansar enquanto esse caso não estiver resolvido. Que imagem bela do Evangelho, meus irmãos. Nesta manhã, nós encontramos descanso, porque o nosso resgatador, o nosso Redentor, não descansou. Boaz resolveu a causa de Ruth. Cristo, o nosso irmão mais velho, o segundo Adão, resolveu de uma vez por todas a nossa causa diante de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Para encerrarmos, eu espero que a cena de Boaz despertando e encontrando uma mulher ao seu lado te lembre de uma outra história. Qual que é a história? A história do primeiro homem. Adão também despertou e encontrou ao seu lado uma mulher. E ele disse, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí sim é Jesus. Ali no jardim havia comunhão, havia descanso, havia proteção. Mas o pecado destruiu tudo. E desde a queda, meus irmãos, toda a história da humanidade é a história de um povo que anseia por voltar ao descanso que perdeu. A gente vive ansiosamente, aguardando o dia em que todas as coisas serão restauradas. E nesta manhã a gente tem a notícia de que Jesus conquistou por sua morte e sua ressurreição o verdadeiro descanso para o seu povo. E hoje, meus irmãos, nós já desfrutamos desse descanso pela fé. A cada domingo, quando o povo de Deus se reúne para adorar, a gente experimenta uma pequena antecipação daquilo que a gente vai viver de maneira plena na eternidade. Mas isso é só o começo. O descanso completo ainda está por vir. Assim como Ruth esperou Boaz resolver a sua causa, a gente aguarda o nosso resgatador concluir a sua obra. E a gente pode aguardar com total confiança, com total certeza. Porque Cristo, meus irmãos, Ele não vai descansar enquanto não terminar aquilo que Ele veio fazer. Ele vai continuar reunindo o seu povo dos 4 cantos da terra. Ele vai continuar santificando a sua noiva. E no tempo determinado pelo Pai, Ele vai voltar para consumar todas as coisas. E aí o descanso será completo. Aí a redenção vai ser plenamente satisfeita e manifesta. Por quê? Porque o noivo estará para sempre com a sua noiva. E o povo de Deus vai desfrutar eternamente do descanso e da proteção que sempre buscou. E aqui e agora nós dizemos ao Senhor, Maranata. Nós esperamos, nós aguardamos a vinda do nosso Cristo, o nosso resgatador. Amém? Baixe tua cabeça, feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pelo nosso grande resgatador. Nós te louvamos porque nós andávamos sem proteção e sem descanso. Éramos escravos do pecado, perdidos na nossa rebeldia. Incapazes, Deus, de encontrar abrigo para nossa alma. Mas o Senhor, em sua infinita graça, nos alcançou em Cristo. O Senhor nos amou quando nós éramos indignos. O Senhor vem ao nosso encontro, Pai, quando nada tínhamos para te oferecer. Nós te louvamos, porque em Cristo nós encontramos pleno resgate, pleno perdão e verdadeira paz. Agora nós podemos viver debaixo das tuas asas, Deus, não mais andando errantes pelos caminhos dessa vida, esperando que alguém demonstre favor para nós. Nós vivemos hoje, Deus, na certeza de que nós temos um Senhor que intercede por nós, que cuida de nós e jamais deixará de agir em favor daqueles que são teus, apesar da nossa terrível história, Pai.
Por isso é que nós te pedimos, arranca do nosso coração, Deus, toda a tolice. Nos livra da incredulidade, do pecado e da autossuficiência. Nos faz crescer a imagem do nosso amado Jesus. Que aprendamos, Pai, a descansar nele, a esperar nele, com esperança, o dia em que a sua obra será plenamente consumada. Nós ansiamos pela sua volta, ansiamos pelo descanso definitivo, ansiamos, Deus, pelo dia em que veremos o nosso resgatador face a face. E oramos com gratidão em seu santo e precioso nome. Amém e amém. Se você puder ficar de pé no seu lugar, a gente vai cantar o Evangelho e nós vamos declarar a gratidão do nosso coração por infinita bondade, por infinito amor.